Eu vou agradecer o irmão Basílio, é um prazer tê-lo aqui no podcast novamente. Obrigado, irmão Daniel, é sempre um prazer. Boa. Estamos aqui exatamente para servir e tal conforme já tem sido de hábito, né? Sintam-se saudados também ali onde vocês estão, os nossos amigos internautas. Que o Senhor vos abençoe grandemente. E hoje estamos aqui convidados para falarmos, partilharmos as ideias do grande fenômeno da morte e realmente, não, dá mesmo medo. Dá medo, porque ninguém quer morrer. Na verdade, você pode até perguntar para alguém que já tem 180 anos, 120 anos, a média talvez agora é 120, né? E, quer dizer, a média é 70. Se chegar a 80 já é com dificuldades. Mas do 120, por causa ali da cidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, há muita gente com 120 anos, 110 e tal. E pensamos nós que ainda existem pessoas, mesmo não identificadas, mas com uma certa idade. Há tempos eu fui visitar, por exemplo, uma aldeia onde encontrei um mais velho que tinha 115 anos. Então é interessante. E ele ainda andava pela lavra. Então isso, eu pensamos nós que... Se você lhe perguntasse, mas pai, a morte é como? Também diz, não quero morrer ainda. Então a vida é mesmo boa, né? A vida é boa e ninguém quer morrer. Exato. Ninguém quer morrer. Bem, a Bíblia diz que haverá uma morte eterna e uma vida eterna. Correto. Exato. Mas essa vida eterna não é para todos e a morte eterna também não é para todos. Daí que há que ter uma preparação antes dessas duas coisas não é acontecerem. Apesar de que só uma coisa que vai acontecer na tua vida. Então qual é? A morte eterna ou a vida eterna, não é? Já que não é para todos. A morte eterna não é para todos e a vida eterna também não é para todos. Mas será que há uma preparação antes deste grande cenário, irmão Basílio? Na verdade, quando nós falamos olhamos para este fenômeno que é a morte, na verdade nós temos isso como o grande inimigo do homem. Exato. O que é a morte? A morte é a ausência da vida. Okay. Em simples palavras, a morte é a ausência da vida. Não tem vida, está morto. Não tem vida, está morto. Então, se quisermos ir buscar, por exemplo, a definição da vida e a definição da morte, que é que muitos filósofos, por exemplo, hoje no mundo todo vão procurando, eles erram no alvo, porque a definição própria do que é a morte só tem que ser com o originador da vida. Porque primeiro vem a vida e depois é que surge a morte. Então, a morte, tal conforme dissemos a princípio, é a ausência de vida, né? E quem é que define, por exemplo, a questão da morte? Quem define a questão da morte, tal conforme nós dissemos, o originador. Quem é o originador da vida? Deus. E este Deus é aquele que nos traz todos os meandros para podermos compreender o verdadeiro sentido da vida. Na verdade, hoje a gente está aqui cheio de vida e conseguimos falar aqui abertamente neste canal do irmão Daniel, claro, e você está ali, consegue nos assistir, ainda consegue ouvir um bocadinho sobre esta grande palavra, este grande tema, é porque você está cheio de vida, não é? Está cheio de vida. Mas agora, se você quiser ter uma vida longa, claro, ter uma vida eterna, que é o debate hoje com os cientistas. Os cientistas agora querem descobrir onde é que está o segredo, por exemplo, da vida. Para ter que, pronto, ter uma vida longa, porque ninguém quer morrer. As pessoas estão a perceber que a cada dia que passa parece que a tecnologia vai aumentar. Os iPhones, por exemplo, vão... ai daqui, ai dali, as coisas todas estão bonitas, os casamentos e tudo mais. Quer dizer, o mundo tecnológico, o mundo social, o mundo econômico, apesar de que o mundo econômico encontra-se numa crise, mas conseguimos perceber que as pessoas estão preocupadas em ter uma vida longa, né? Em ter uma vida longa. Então, dali é que nós devemos nos associar ao dono da vida, para sabermos quais são os elementos que podem concorrer para sermos aptos ou candidatos para termos esta vida longa. Dali é que há muita gente que quer ter vida longa, e ali também está a lista dos cientistas, né? Aqui no mundo dos cientistas, os acadêmicos, os grandes estudiosos, que querem ter vida longa, mas não querem juntar-se ao dono da vida. É impossível! É impossível, porque o dono da vida, daqui a nada entramos já na Bíblia Sagrada, e você vai perceber que Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Essa expressão, sem mim nada podeis fazer, nos remete a uma responsabilidade enorme.
de que a gente até pode fazer tudo o que quiser fazer. Está ali, por exemplo, as experiências da grande inteligência artificial e tudo mais. Essas coisinhas todas. E diz-se que, por exemplo, a China já tentou inventar aí alguns robôs. São mesmo robôs, não é cheio de vida. São máquinas ligadas entre si, cheios de sistemas, né, sensores e outras coisinhas, mas para tentar imitar a vida. Mas a vida só tem um segredo, é o dono. E o dono não deu essa chave para ninguém. Não deu, porque se desse essa chave para ninguém, alguns poderiam ser detentores da vida dos outros. Então, dali é que você consegue perceber que todos nós morremos. Não importa a qualidade do sujeito, não importa o grau acadêmico, não importa, quer dizer, em tudo o quanto nós fizemos. Dali é que o salmista, por exemplo, diz que basta você nascer, você já tem a consciência que tarde ou cedo você vai morrer. Você vai morrer. Eu partilhei com um brada. Ele disse que eu não estou preocupado com a morte, porque é real. Muitos vão morrer e todos vão morrer. A minha preocupação é a forma de como eu vou morrer, não é? Se vou gastar mais dinheiro por não conseguir pagar, ou vou fazer gastar mais dinheiro e não vou conseguir pagar. Mas, na verdade, eu acredito que se estamos a nos preparar para a vida eterna, também tem sentido preparar-se para a morte, né? Tem todo sentido e faz ver. Por quê? Porque, na verdade, o teu Camba, permita-me aqui, o Camba do irmão Daniel, acaba fazendo o quê? Acaba tendo medo também da morte. Exato. Porque se ele diz que, bem, eu não tenho medo de como vou morrer, ou seja, não tenho medo da morte, mas tenho medo de como talvez vou morrer. Na verdade, tudo isso chega a ser uma preocupação da morte, porque o fenômeno morte aqui é chamado, né? Porque imagine que isso é uma filosofia, assim. Exato. E a realidade da vida é que o homem nasce, cresce, reproduz e depois morre, né? Mas Deus não tinha criado originalmente o ser humano para a morte. Deus tinha criado o ser humano para a vida eterna. Dali é que ele dá instruções. Eu gostaria de pegar a Bíblia. Então algo nos foi retirado para que a gente morra antes da... Corretamente. É aqui onde entra a Bíblia, porque para falarmos desses meandros todos com relação à morte, precisamos saber de onde parte a vida. Okay. De onde parte a vida. E Deus vai dar aqui expressões muito bem claras. Bem, para o conhecimento teológico, e que é o mais assertivo, e eu isso digo sem medo de errar, é o mais assertivo, porque do resto tudo são probabilidades. São probabilidades. Até a própria esperança de vida. Pois, e a Bíblia, ela admite-se que realmente nós, por exemplo, manifestamos aqui a fé. Mas não é uma fé cega ou um fedeísmo, não. Esta é uma fé que admite perguntas, questionamentos. É uma fé que a Bíblia consegue dar respostas em todos os questionamentos que a gente puder levantar. E ela também tem evidências bem claras. Porque quando tu olhas, por exemplo, para a Bíblia e diz, no capítulo 1, no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tu olhas para o céu e olhas para a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Tem um céu realmente e tem uma terra. E no primeiro dia Deus criou. E tu vês, tem evidências claras de que Deus criou. Então não são probabilidades. É aqui aonde a gente consegue perceber que Deus no sexto dia fez dois seres, Adão e Eva. E ele ao fazer Adão e Eva, por isso é que aqui diz no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E não só os criou macho e fêmea, mas também como deu orientações bem claras. E estas orientações vêm a partir do capítulo 2. É interessante que Deus, o originador da vida, agora vai dar orientações. Se andarem contrariamente às minhas orientações, vocês vão conhecer algo que é estranho à vossa natureza, que vai ser a morte. E olha no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 16 e o verso 17, né? E veja, aqui diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Esse certamente morrerás, Deus estava exatamente a afirmar, né, de forma categórica, de que o homem, o dia que pudesse desobedecer, ele poderia conhecer o fenômeno da morte. E veja que, infelizmente, o homem cai numa armadilha em que Satanás coloca, porque Deus disse que o dia que comeres certamente morrerás, e então surge aqui Satanás com todo o seu capricho, toda a sua sedução,
E veja que ele tenta no capítulo 3 Eva e Eva cai. E traz a ideia de que não morrerás. Mas, claro, nós conseguimos perceber que o homem passou então a conhecer a morte. De lá para cá, todo homem que nasce vai já morrer. Isto nós conseguimos confirmar. Também, não só com evidências claras, porque você já assistiu um óbito, se você nunca assistiu, no mínimo você não é homem, você não é ser humano, porque esta é a natureza de qualquer homem, consegue perceber entre a vizinhança, entre as redes, na família. A morte, o fenômeno morte está em todos os cantos, aonde há vida. Então, Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, aqui nos ajuda a perceber algo que eu tenho dito, que o salmista foi feliz em ter que escrever isso para termos que refletir um bocadinho mais. O capítulo 9, verso 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então significa que basta estar vivo, você já sabe que vais morrer. Vais passar pela experiência da morte, mais tarde ou mais cedo. Pode morrer por doença, pode morrer por velhice, pode morrer por acidente, pode morrer por qualquer um outro fator, né, que leve ou gere a morte. Então, aqui é uma realidade e é uma verdade apresentada. E agora, qual é o segredo? Talvez você ali já está se perguntando. Então, mas irmão Basílio, você tem muitos problemas aqui, apesar de que no princípio já disseste que para ter vida eterna temos que estar ligados ao dono ou originador da vida. Então, quais são os elementos que concorrem, quais são os fatores que concorrem para termos vida eterna? E ao se levantar essas questões podemos refletir. Refletir um bocadinho mais sério. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Então, calma. O pecado é que gera o quê? A morte. Se o pecado é que gera a morte, dali é que Jesus vem nos fazer uma recomendação importantíssima de que todos nós deveríamos atendê-la. O que é que Jesus diz? Abandonem os vossos pecados e tenham a vida eterna. Simples assim. Vai lá para Romanos capítulo 6, versos 23. Veja o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, a respeito da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa que a vida, em contrário da morte, está exatamente uma personagem importante. Quem é que está por detrás da vida? É Cristo Jesus. Jesus, por isso é que ele define-se como a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Mas Jesus, ao trazer esta verdade, é para que os homens consigam perceber que Jesus, como originador da vida, ele nos dá aqui um impulso de que se vocês não estiverem ligados à videira, vocês simplesmente são ramos. Fora da videira, o ramo até pode parecer que está bom, mas depois de um determinado tempo ele seca. E este secar aqui refere-se mesmo à morte. Sem Jesus a gente morre completamente. Agora, surge aqui uma situação. No capítulo 20, se há esperança na morte, para alguns, e este é o nosso tema, né? Quer dizer, é interessante que você percebe aqui em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 6. Bem-aventurado, diz aqui o escritor bíblico, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, ou seja, sobre este, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, aqueles que estão em Cristo têm esperança até na morte. Mas aqueles que não creem em Cristo não têm esperança da ressurreição. Por isso é que morrem preocupados, irmão Daniel. Desde Gênesis a Apocalipse, será que Jesus foi o único que teve a certeza da sua morte, de que estou a cumprir um processo que daqui a X dias eu terei que morrer? Na verdade, tal conforme disse o salmista, qualquer ser humano já tem a certeza de que ele vai morrer, mais tarde ou mais cedo. Mas na verdade, que perguntas é que Jesus vem para cumprir uma profecia messiânica. E a profecia messiânica é exatamente Jesus, na medida em que ele foi
estudando a palavra de Deus. Veja que Jesus abandonou tudo. E o Espírito Santo foi lhe revelando. Claro, ele estava não dotado com todos os poderes da sua divindade, mas ele nasceu 100% homem. Jesus nasceu mesmo 100% homem. Tal conforme diz Filipenses no capítulo 4 e o capítulo 2, claro, apresenta Jesus aqui como alguém que despiu-se da sua divindade, ok? Abandonou toda a sua glória e nasceu como um homem, viveu como um homem e morreu como homem. Jesus, na verdade, na medida em que ele foi andando, tal conforme nós recebemos as advertências da palavra de Deus, né? O apelo na consciência pelo Espírito Santo, Jesus recebe tal conforme receberam, por exemplo, outros profetas, né? Ele tem já exatamente, né? Ganha exatamente a percepção da missão messiânica na qual ele estava. Por isso é que com 12 anos você vê Jesus a debater-se com ali com os gurus, permitam-me aqui a expressão, naquela altura, os sacerdotes, os doutores da lei, né? No templo. Né? E a sua mãe, Maria, preocupada com a situação, procura Jesus e quando encontra, mas Jesus onde é que estava? Jesus diz que não sabias que, ou seja, não sabiam que eu estaria na casa do meu pai. Quer dizer, então ele já estava aqui a ganhar a consciência de que ele tinha uma missão. E nesta missão, né, havia a percepção de que ele podia ter que morrer pela humanidade. Importa dizer que no plano da redenção, Deus, que na pessoa de Cristo, predispõe-se em morrer a favor do homem, porque o salário do pecado é a morte. O homem desobedeceu, o homem merecia morrer. Então Jesus coloca-se no lugar do homem para morrer em nosso lugar. Bem, para nos resgatar exatamente do pecado que nós cometemos. Então Jesus já tinha a consciência de que iria morrer por nós. Agora, para todos nós, desde os profetas e outros mais, todos já temos a consciência de que iremos morrer. Mas para Daniel é interessante que por isso é que aqui há uma grande esperança de todos aqueles que vivem em comunhão com Cristo. Porque ao falar com Cristo, Jesus, né, é Deus, claro, pode, ou o Espírito Santo, podem exatamente anunciar-te que vais descansar. Para Paulo, por exemplo, Jesus lhe disse que importa que você seja testemunha lá na cidade de Roma e depois você vai descansar. Então ele já estava consciente, dali é que ele escreve, por exemplo, para Timóteo, escreve para outras igrejas, dizendo que está prestes a minha partida, está prestes a minha morte. Significava que estava exatamente advertido de que ele poderia a qualquer momento partir. Que isso também não poderia diferir de Daniel. Daniel, por exemplo, Deus já tinha lhe dito que ele poderia ter que descansar. Era como é que se diz? Um desejo de Daniel em ter que viver no tempo que nós estamos a viver agora, porque ele davam-lhe visões, Deus lhe levava em visões para poder contemplar o tempo que nós estamos a viver. A tecnologia tem que avançar, o mundo correndo de um lado para o outro. Conversando com alguém à distância. Pois é. É uma luta grande. Isso aqui, os profetas, se tivessem que ter o privilégio de ressuscitar agora, espreitarem para o nosso tempo, eu acho que eles ou correriam para ou então iriam ainda ter que observar um bocadinho. Mas Deus aconselha Daniel que para este tempo, melhor somos mesmo nós. Melhor somos nós. Veja como é que Deus vai dizer para Daniel. E diz aqui, e ele disse, capítulo 12 de Daniel, versos 9. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, né? E embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Versos 13, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, vais morrer, e estarás na tua sorte no fim dos dias. Significa que Deus pode anunciar, sim, a morte, né? Pode exatamente anunciar a morte do seu ser, né? De que você vai descansar amanhã ou depois da manhã, tudo no tempo de Deus, e
você vai mesmo descansar no tempo divino. Dali é que o salmista vai dizer para aqueles que estão em Cristo, por exemplo, em Salmos capítulo 23, vai lá para Salmos, verso 4 diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que se percebe exatamente essas palavras do salmista? Né? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Significa que os que estão em Cristo não sentem medo da morte. Dali talvez poderíamos voltar para aquilo que o Camba do irmão Daniel acabou de dizer. Não tenho medo de morrer. Talvez é a maneira de como... a morte eu não tenho medo, mas a maneira de como eu vou morrer, talvez isso me preocupa. Claro, porque se você estiver sem Cristo, você morre sem esperança de salvação. Sim, por exemplo, você morre a beber, morre numa discoteca, morre talvez num anfiteatro. Esse anfiteatro, estamos a falar exatamente a ver mesmo no teatro, coisas abomináveis que não têm nada a ver com Deus. Festa de caipirinha. Correto. Vive talvez produzindo filmes que não têm nada a ver, novelas que não têm nada a ver, né? Claro, porque Deus diz que não porei coisas mais diante dos meus olhos. E você morre, por exemplo, a prostituir-se, né? Morres no adultério. Morre enganando os filhos alheios. Enganando os filhos alheios, correto. Morre também com feitiçaria, exato. Porque o feiticeiro hoje tem os feiticeiros declarados e tem os feiticeiros não declarados. Por exemplo, para você que foi talvez com a ideia de que não, eu vou ir tomar um banho ou me dar um banho, você é um feiticeiro não declarado. Estamos juntos? Mas você não deixa de ser feiticeiro porque você está cheio de rituais no corpo e com muitas borrachas na cintura e tudo mais. Você também é um feiticeiro. Estamos juntos? Você é um feiticeiro. Um feiticeiro por excelência. Há aqueles ainda que, por intermédio de crenças estranhas, religiosas aqui, com as devidas aspas, também fazem rituais. E rituais estes que não têm nada a ver com a Bíblia, mas usam talvez a palavra de Deus para tentar camuflar, mas também vão fazendo aqueles rituais para ter que, dizem que é proteção e tudo mais, com óleo grande, não sei o quê, azeite, uauê, sal, esses todos os costumes aqui podemos declarar firmemente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a autoridade que a palavra de Deus dá. Também são os pequenos feiticeiros. Estamos juntos? É essa coisa aqui. Bem, estes não têm esperança de salvação. Se morrerem exatamente enquanto se encontrarem nessas bugigangas todas. Aquele que morre com esperança em Cristo Jesus, em comunhão com Cristo, esse tem esperança mesmo até na morte. Tem esperança até mesmo na morte. Porque a morte é um sono. E Jesus vai despertar todos aqueles que morreram em Cristo. Por isso é que Jesus chama aquilo da segunda, ou seja, aqueles que não tiverem parte da segunda morte, né? Bem-aventurados, ou seja, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Significa que o cristão não tem mesmo medo do quê? Da morte. Todo cristão não poderia ter medo da morte. Por quê? Porque confia em Deus. Olha o que diz, por exemplo, João. E mesmo esses feiticeiros que enganam as pessoas, eles sabem que Deus existe, Deus é. Pois. Porque o confronto deles é mais com as forças espirituais de Deus, né? E eles sabem, e ficam aí todo o tempo enganando pessoas. Epa, nunca se sabe qual é o último suspiro deles, né? E se por acaso deixarem a conversão no último momento, qual será a situação deles, né? Na verdade, para Deus, a salvação pode acontecer em milésimos. Basta que tu clames o nome de Deus. Dali é que a palavra vai dizer que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Mas é bom que não deixemos esses momentos lá no último suspiro da vida. Não, por quê? Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de morrer. Dali é que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, que se você hoje ouvir a voz de Deus, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Ou seja, a conversão é hoje, não deixe para amanhã. Apesar de estarmos já atrasados no ontem. Então precisamos exatamente fazer tudo o que concorre para a nossa salvação agora. A salvação acontece agora. O milagre acontece agora. Então, você pode exatamente
mudar o teu comportamento. Por quê? Porque Cristo, quando dá a promessa, por exemplo, aqui em João capítulo 11, versos 25, e diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, né, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus dá exemplos claros até que ressurgir as pessoas. Dali é que ele ressuscita Lázaro. Ressuscita uma menina que tem 12 anos. Né? Ressuscita Moisés. Leva a Elias. Quer dizer, Elias não passou ali na experiência da morte, mas lhe leva vivo para o céu. O que acontece? Jesus, a nossa grande esperança na morte, diz que Jesus morreu e ressurgiu. Então, amigos, nada mais nós temos senão nos juntarmos a Cristo. Em questões da percepção da morte, nada mais nós temos senão nos juntarmos a Cristo. Ok? Então, Cristo nos convida, sim, a termos vida. Basta que a gente creia neste grande evangelho. Neste grande evangelho. Exato. Pois. Bem, há um ponto muito interessante, o irmão Basílio tocou aí no profeta que viveu no tempo do rei Nabucodonosor. E muitas das vezes, né, Deus permite que os reis da terra fiquem no trono, né, pela sua permissão. Isso. E muitas das vezes esses reis não são cristãos e às vezes também recebem mensagem de lá do trono. Uhum. Principalmente do rei Nabucodonosor, né? Que recebeu aí uma mensagem que depois estava aí ali complicado. Não estamos nesse assunto, mas eu queria trazer esse ponto de como o rei Nabucodonosor pereceu, faleceu, porque ele recebeu aí uma mensagem muito, muito valiosa no seu tempo, no seu trono. E aí eu gostaria de saber como ele morreu. Se morreu no Senhor por reconhecer ou... Nabucodonosor, na verdade, é aquele que escreve o capítulo 4, ele próprio dando testemunho. Aqui, o capítulo 4 de Daniel é o único capítulo que não foi escrito por Daniel. Okay. Foi escrito pelo rei Nabucodonosor. Okay. Então, antes que eu... seja, o capítulo 4... Antes que eu vá para ali, eu gostaria de dizer que o Gatuno na cruz, por exemplo... Okay. O Gatuno na cruz, ele estava ali e quase à sua morte, ele reconhece a majestade divina. Reconhece Jesus como seu Salvador. Daí é que ele diz: Senhor, quando voltares no teu reino, lembre-te de mim. E ele acaba dando aqui a certeza da compaixão de Cristo. Jesus se compadece com o pecador. Tanto é que ele próprio vai dizer que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Né? Eu sou longânimo, porque não quero que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e tomem a vida eterna. Então Jesus está preocupado com a solução do nosso problema e não arranjando problemas. Jesus está preocupado a nos dar vida eterna e não a morte eterna, porque ele criou o homem para que viva. Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagine que Jesus, ao ter que destruir o pecador, o homem, por estar abraçado ao pecado e não querer largar o pecado, será um ato estranho da parte divina. Um ato muito estranho da parte de Deus. Por quê? Porque Deus diz que eu não me alegro com a morte de ninguém. Eu fico triste, choro, porque eu criei o homem com todo o meu amor. Então, Deus quer que nós tenhamos vida. E o feiticeiro também, sem entender que na última hora, que não é aconselhável deixar pela última hora, mas na última hora, imagine que essa situação que o irmão Daniel colocou, na última hora, ele entende que deve entregar a sua vida a Cristo. Será que ele pode ser salvo? Pode, porque Jesus diz que dos teus pecados não me lembro, eu coloco nas profundezas, desde que você me aceite como teu Salvador pessoal. Porque nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, acontece o que os sacerdotes faziam no santuário. Ao ministrar, por exemplo, os sumos sacerdotes, ao ministrar o dia da expiação, que havia 2 bodes, o bode Azazel e o bode emissário. No caso, o bode Azazel representava Satanás, o bode emissário representava Cristo. E recebiam exatamente, o sumo sacerdote pegava o sangue que
simbolicamente estavam ali no santuário, aquela sujeira toda do sangue, porque todas as vezes que o pecador cometia algum pecado, havia expiação diária, né, o contínuo sacrifício, eles sacrificavam os cordeiros e levavam o sangue para o santuário. E estes colocavam, né, ali na cortina, né, aspergiam na cortina e nas duas tábuas da lei, para dizer: Senhor, nós transgredimos a tua lei e carecemos da tua graça maravilhosa. E o sumo sacerdote, no dia 7, ou seja, no 7º mês e no dia 10, ele fazia expiação, e essa expiação pegava o sangue todo, aquela sujeira toda, e colocava sobre o bode Azazel, né? E este andava pela sua sorte, porque todos os pecados, tudo o quanto os homens tinham cometido, o originador do pecado é Satanás. Então ele podia ter que levar a sua carga toda e ia para o deserto. E ali simbolizava, deserto simbolizava a morte. E ele morria ali, a sorte. Então, nós também devemos entregar os nossos pecados a Jesus. Jesus, como sumo sacerdote, ele pegará o pecado, todos os pecados que nós cometemos, e entregará para o dono, o originador do pecado. Quem é este? Satanás. Ele é que vai ter que levar a carga toda dos pecados. Quando nós não fizemos isso, quando os nossos pecados não estão com o advogado, certamente os pecados estão conosco. E seremos condenados. E seremos mortos junto ao inimigo de Deus, que é Satanás. Dali o ato estranho da parte de Deus. Porque Jesus diz que se há coisa que ele já fez é dar o passo e morrer no nosso lugar. E nós devemos então aceitar a maravilhosa graça de quem? De Cristo. E nesta maravilhosa graça de Cristo, nós somos convidados a entregar os nossos pecados a Ele, para que Ele saiba como dar destino dos nossos pecados. Estamos juntos? Eu acho que você conseguiu perceber isso aqui. Agora, aqui o capítulo 4, aqui diz que o próprio rei Nabucodonosor, né, ele escreve, e deixa-me só cá ver, capítulo 4. Nabucodonosor, rei, foi ele. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. É ele quem escreve o capítulo 4, todo irmão Daniel. Okay. E o que acontece com este rei? Este rei é aquele que desafiou a Deus, colocou uma estátua de ouro, né, pela harmonia do seu poder, pensou que ele era mais alto do que Deus. E Deus o colocou durante 7 anos a comer capim. Só que ele depois volta para o trono. Ao voltar para o trono, ele arrependeu-se amargamente e chegou a confessar de que, afinal de contas, todos os reis da terra, nenhum deles deve se orgulhar por estar no trono, porque afinal é Deus quem permite a saída ou a entrada dos reis, dos presidentes no trono. Não depende de qualquer homem. Deus é quem permite, pela permissão divina. E não importa qual é o reino, Deus é quem permite. Por quê? Porque a raça humana, nós somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E diz o capítulo 4, né? Aqui diz o seguinte: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Estou a ler exatamente o verso 4. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. E ele foi narrando então essa história toda e chega aqui conclusão. Versos 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele chega simplesmente a essa conclusão e ele crê no Deus do céu, Criador dos céus e da terra, no Deus de Daniel. Será que ele morre salvo? Morre salvo. Nabucodonosor é um rei pagão, mas que ao pedir perdão para Cristo, acaba tendo esperança da ressurreição. Logo, a morte dele vai traduzir-se em um sono que daqui a nada ele pode, ou seja, vai ressuscitar, ao soar da primeira trombeta. Exato. Pois é. Eu acho que todos os reis da terra, todos os presidentes poderiam ler este capítulo, né? Ei,
E para dizer que para passar a fazer as coisas boas não é preciso passar numa fase assim de comer capim e depois reconhecer que afinal de contas. Porque já estamos a ver num tempo assim turbulento que os sinais acontecem em qualquer canto do mundo. E por que os reis, pelo menos, não tenham esse ponto, essa visão aqui do grande rei Nabucodonosor? Para que, mesmo se morrer, né, Pois. que morra e descanse em paz. Porque, no final de tudo, essa frase é para todos, né? Que a sua alma descansa em paz. E alguns não descansam em paz, porque vão ressuscitar para a morte eterna. Na verdade, para nós os cristãos, esta é uma filosofia de que muita gente, por exemplo, vai pegar a ideia de que os bens materiais talvez fazem cobertura da vida quando estiver no aperto da morte. Mas a morte provoca, não há médico. Havia um grande rei nesta terra, foi Alexandre o Grande. E ele, por exemplo, na sua morte, está lá escrito, né? Deixou aquilo com algum testemunho. Ele dizia que quando ele tivesse que morrer, tinha que chamar os médicos para levarem a sua urna e para dizer que os médicos não têm capacidade nenhuma de ter que dar vida. E jogar, e ele diz que na urna tinham que colocar os seus braços fora para testemunhar para o mundo todo que ele não está a levar absolutamente nada, né? E ele diz que jogam todo o meu ouro no chão para dizer que a riqueza não vale também para nada. O dinheiro não compra a vida. E, então, este testemunho de Alexandre o Grande, né, do rei Nabucodonosor e outros mais, acabariam trazendo um ponto de reflexão para os reis todos do nosso mundo. Que não importa a arrogância, não importa o dinheiro, não importa o exército que tem, quando a morte chegar, a morte não respeita nem segurança, a morte não respeita nem arma, nem nada, a morte não respeita nem status sociais. Então, a morte é um fenômeno que quando vem te diz, amigo, aqui é andar, é andar, é andar. Agora, se você for amigo de Cristo, ali você sim, você tem esperança na morte. Você até pode desafiar com a morte. Por quê? Olha o que diz, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, por exemplo, né? No capítulo 2, 2 Timóteo, vai lá para 2 Timóteo, interessa-nos aqui. Paulo, ao escrever para Timóteo, né? Ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir daqui do versos 11, aqui ele vai dizer o seguinte, né? Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se negarmos também a ele, nos negará. Ou seja, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, né? Então, ao ter que trazer esta verdade sobre todos nós, nos remete também na ideia de que a gente, se viver, somos de Cristo. Quando nós estamos com Cristo. Mas se negarmos a Jesus, ele também nos negará. E não temos com ele, não tem como dar, por exemplo, a vida eterna a alguém que negou, né? E os nossos reis de toda a terra devem perceber o segredo de onde está a longevidade. Por exemplo, na lei de Deus, Deus colocou o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há muita gente desrespeitando o pai, por isso é que nós vemos que em vez dos pais enterrarem, ou seja, em vez dos filhos enterrarem os pais é que estão a enterrar os filhos. Isto por quê? Por causa da desobediência do 5º mandamento. Porque a obediência gera vida, a desobediência gera a morte. Tal conforme nós vimos no princípio lá em Gênesis. Deus, quando orienta a alguma palavra, é para nós obedecermos. Agora, a alegria que Jesus nos dá é que a morte não vai durar para sempre, irmão Daniel. No capítulo 20, percebem? Desculpam. No capítulo 20, Jesus falando do juízo final. E isto me alegra bastante. Em Apocalipse, vai lá para o Apocalipse. Eu já estou na minha Bíblia em Apocalipse. Também vai lá para o Apocalipse, capítulo 20.
Aqui diz, no verso 14, e a morte e o inferno, a própria morte, a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Mas quem é que também não vai exatamente estar na esperança da ressurreição? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Foi lançado aonde? No lago de fogo. Este também não tem esperança na ressurreição, irmão Daniel. E veja que aqui em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 15, versos 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 26. E igualzinho do Apocalipse, né? Vai dizer o seguinte. Vejam, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 26, aqui diz, Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é o que, amigo? A morte. Significa que a morte será detonada. A morte será destruída. O fenômeno morte já nunca mais irá existir. Por quê? Porque Jesus dá a esperança de que todos aqueles que forem salvos, que acreditaram no Evangelho, esses sim, nunca mais irão ver a morte. No capítulo 21, no versos 4, aqui Jesus vai dizer o seguinte, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, né? Porque já as primeiras coisas são passadas. Significa que há esperança de que nós nunca mais iremos ver o fenômeno da morte. Por quê? Porque agora estamos a escolher a obedecer a Deus ou a desobedecer. E tudo já está a ser definido. Cada um será julgado segundo as suas obras. E quando Jesus voltar, haverá duas classes, dos obedientes e desobedientes. Quem são os desobedientes? Aqui está a lista dos desobedientes. Infelizmente, daqueles que não têm esperança de quê? Na vida. Né? Não terão esperança na morte. Aqueles que têm esperança na vida eterna e aqueles que não têm esperança na vida eterna. Quem são esses que não têm esperança, não terão esperança na vida eterna? Basta morrer. Morrer como? No pecado, tal conforme nós dissemos. Veja o verso 8 do mesmo capítulo. Mas quanto aos tímidos, esses não têm. Basta que você seja tímido. Né? E aos descrentes, mas os tímidos são aqueles, por exemplo, que nunca creem que Deus pode fazer. E desencorajam até os outros a terem que ir para a igreja, a terem que guardar o sábado, a terem que guardar a lei de Deus no seu todo. Claro, a ter que obedecer a Deus. Esses são os tímidos. E são tímidos por quê? Por causa, às vezes, de alguma opressão externa. Alguma opressão externa. E eles desencorajam os outros a terem que seguir a verdade. Esses são os tímidos. E depois, os descrentes. Os descrentes são aqueles que não acreditam também na palavra de Deus. Né? E depois, e os abomináveis. Os abomináveis são aqueles que comem coisas abomináveis. Estão recordados de Levítico capítulo 11. Se você ler Levítico capítulo 11, você vai perceber que a abominação é tudo aquilo que não presta. Né? É tudo aquilo que Deus condenou, que não se deveria usar, mas as pessoas usam. Ok? Isso é abominação. E diz que os abomináveis também não vão para o céu. Ou seja, não tem esperança da vida eterna. Não tem esperança na morte. Morreu. E quando ressurgir, só será julgado para morrer novamente. Estamos juntos? E esses, não só esses, mas também diz que, e aos devassos, e quando falamos dos abomináveis, estamos a falar daqueles que comem porco, rato, segundo Isaías, capítulo 66, verso 17. Estamos juntos? E Levítico, capítulo 11, lembre-se. E os devassos, e aos feiticeiros. Pouco tempo nós estamos aqui a dizer sobre os feiticeiros, a esperança. Quer dizer, feiticeiro só pode, ou se converte, mas se morrer feiticeiro não tem esperança da vida eterna. Estamos juntos? E aos idólatras. A idolatria, nós sabemos que é colocar uma outra coisa no lugar de Deus. Né? Então, aqueles que adoram bonecos, né? Colocam crucifixos e tudo mais, e pronto, para ter que adorar. Estes também não têm esperança. E veja que hoje, essa questão da idolatria, Satanás deu um detalhezinho, melhorou também, tá vendo? Melhorou, caprichou um bocadinho mais.
Então a idolatria hoje se revê, por exemplo, em borrachas que as pessoas vão colocando e está escrito ali, talvez um está amarrado, outros olho grande, outros não sei o quê, qualquer coisa assim que escreve e que dá talvez ao usuário, ao consumidor, alguma certa esperança de poder ou salvação ou confiança naquilo que ele colocou no corpo. Isso também é um sistema de idolatria que Satanás só desenvolveu, melhorou ali o serviço. E a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então significa que esses já estão mortos, já não há esperança neles de salvação. Já morreram, morreu feiticeiro, morreu gatuno, morreu, por exemplo, adúltero, morreu idólatra, morreu... Quer dizer, se morreu nessas condições, já não tem esperança de salvação. Pode fazer penitência, pode pagar indulgências, pode fazer oração pelos mortos, não altera absolutamente nada sobre esta sentença. Basta você morrer, a tua sentença está feita. Está feita. Grandes palavras aqui sobre a morte, né? Preocupante, mas é bom se preparar. Eu acredito que pegou aí todos os detalhes, não é? Não espere, apesar de que já sabes a esperança média de vida, não espere que se converta lá nos últimos anos da tua esperança de vida, porque a morte é surpreendente, né? É surpreendente. É surpreendente. Daí que a gente deve preparar-se todos os dias, não é? Apesar de que os nossos planos vão 3 anos, 4, 5 anos daqui para frente. Devemos nos preparar todos os santos dias. O irmão Basílio falou aqui tudo. Se acharam que um ponto muito importante que poderíamos tocar não tocamos, deixa aqui nos comentários. Mas antes da gente terminar, irmão Basílio, deixa aí uma mensagem de conforto. Até para os reis da terra, né? Até para os reis da terra. Nós vamos deixar a mensagem que nós encontramos em João capítulo 3, verso 16. A Bíblia Sagrada vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em vez de você escolher a desobediência para a morte eterna, escolha servir e andar com Cristo, para que você tenha a vida eterna. Logo, há esperança até na morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso é que Paulo vai dizer, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E ele vai um bocadinho mais distante e diz que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Significa que todos nós precisamos ter isto em mente. E você é o grande convidado para poder ter a vida eterna em Cristo Jesus. E leve esta mensagem no seu coração. Cristo te quer dar a vida eterna. É uma realidade. E você consegue testemunhar isso. Do pó viemos e do pó tornaremos. Ao termos que enterrar, nos despedir dos nossos entes queridos, precisamos ter a esperança de que no último dia, se eles morreram em Cristo, haverá esperança de nos voltarmos a ver, de nos reencontrarmos. Por isso é que Jesus disse, idem, levai o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Em outras palavras, Jesus está a dizer que o Evangelho também tem a ver com uma parte com relação ao medo que as pessoas têm da morte. Ninguém sinta medo da morte quando você está em Cristo Jesus. Amigo, que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê a tranquilidade e que através deste pequeno estudo, né, neste pequeno tempo que nós tivemos aqui, você se sinta-se abraçado, confortado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Até o próximo contato. Até lá.